Olá, galera do oitavo ano, né? Nós vamos estudar o iluminismo, né? Na Europa, né? A gente vai compreender como foi esse processo de iluminismo, né? Conhecer os principais pensadores do iluminismo, né? E aqui a gente vai observando que a origem, né, do iluminismo, né? O iluminismo foi um conjunto, né, de ideias, né, que tiveram origem na Europa no século XVII e se desenvolveu especialmente no século XVIII, né, o qual ficou conhecido, né, como o século das luzes, né, ou o século da ilustração, ou seja, o pensamento iluminismo teve sua maior expressão na França, né, e difundiu-se, né, pelo mundo, influenciando um movimento, né, de independência, né, das 13 colônias na América do Norte, né, ou seja, nos Estados Unidos, a Revolução Francesa e os movimentos de independência, né, na América Latina, né, inclusive, né, o Brasil, né. A gente também observar que o iluminismo, né, iluminismo é movimento intelectual, ou seja, conjunto de ideias iluministas, filósofos, né, que desenvolveram suas ideias. Então, quando a gente observa a questão do iluminismo que ficou conhecido, né, como o século das luzes ou da ilustração, né? E o iluminismo foi um movimento intelectual, como a gente viu, na Europa, no século XVIII, que defendia o uso, né, da razão, ou seja, da luz, contra o antigo regime, trevas, né, ou seja, que pregava maior liberdade, né, e econômica e política, né, ou seja, o iluminismo colocava, né, que as pessoas, né, o ser humano tinha voz e vez, né, para que podia opinar. E a gente observa, né, o contexto, né, histórico que surgiu o iluminismo. O iluminismo, desde a Idade Média, a visão teocêntrica, né, marcada pelo misticismo, né, religioso, dominava a Europa. Neste período, predominava o uso, né, do pensamento escolástico, né, ou seja, que buscava conciliar fé e razão. A partir do século XVII, em meio à insatisfação por causa da opressão exercida, né, pelos monarcas absolutistas, surgiu uma nova possibilidade, né, para explicar o mundo fundamentalmente na razão, ou seja, o mundo físico e seus fenômenos, né, deixavam, né, de ser justificado pela religião e passava a ser explicado pela razão. Era a valorização da ciência, né, e da racionalidade como forma de eliminar a ignorância dos seres humanos acerca da natureza e da sociedade. Né? Aqui o teocentrismo, né, vem do grego theos, Deus, ketron, né, centro, né, ou seja, que é a concepção segundo a qual Deus é o centro do universo, né? Tudo foi criado por ele e por ele é dirigido, e não havendo outra razão além do desejo divino, né, sobre a vontade humana. E aqui a gente, dando continuidade, a gente vai observar que os iluministas, eles defendiam, né, a liberdade de pensamento e eram contrários aos dogmas religiosos, né, e o absolutismo. O pensamento cientista era caracterizado como o mais importante entre as formas, né, de pensar. E os princípios do iluminismo universalidade, individualidade e autonomia. Ou seja, a universalidade, né, visava a todos os seres humanos, sem barreiras nacionais ou étnicas. Né? E individualidade, cada ser é único. E autonomia, os homens são aptos a pensar por si mesmos, sem interferência, né, da religião ou da ideologia, crenças, tradições ou mitos. Né? Então, aqui os princípios do iluminismo. As luzes, né, da razão, né? O que é que isso quer dizer, né? Que iluminar significa combater as trevas, né? Ou seja, da ignorância e as superstições, né, que dominavam a sociedade da época. Para os filósofos iluministas, o uso da razão era a melhor maneira de construir um mundo baseado na verdade, na liberdade, no progresso, e acreditava que as pessoas eram livres, né? Ou seja, autônomas, e tinham capacidade de pensar por si mesmas. A ignorância gerada pela aceitação de dogmas religiosos
e submissão aos governos absolutistas, né? Tinham impedido, né, o cidadão de desenvolver suas potencialidades. Agora a sociedade deveria ser guiada, né, pela razão e pela ciência, e não mais pela fé religiosa, ou seja, a questão das luzes, né, da razão. E os iluministas defendiam, né, um Estado constitucional, ou seja, a existência, né, de uma autoridade nacional central, com poderes bem definidos e limitados, e ampla margem, né, de liberdade civil. Ou seja, essa era que eles defendiam. Eles defendiam a igualdade jurídica, né, a tolerância religiosa e filosófica, a liberdade pessoal e social, o direito à propriedade privada, que na época, né, as propriedades estavam relacionadas mais com a questão da nobreza, do clero, e também a defesa, né, do contrato como mediador das relações sociais, maior participação da sociedade, né, ou seja, o governo representativo, né, ou seja, a história em debate, né, a ideia de liberdade foi muito importante para o iluminista, né, que é a questão do poder, né, ou seja, das opiniões. Aqui a gente também vai observando, né, que o iluminismo ele combatia o absolutismo monárquico, né, questão dos reis, a intervenção do Estado na vida econômica, o mercantilismo, a tese, né, de direito divino dos reis, ou seja, que colocavam, né, que os reis estavam no poder porque eram, né, colocados por Deus, né, ou seja, Deus que os nomeava, né, a participação da igreja na vida pública, né, e as verdades reveladas pela fé. Então, a teoria do direito divino dos reis era teoria que servia para legitimar o poder, né, e a autoridade dos reis, firmando, né, que seu direito de reinar provinha, né, da vontade de Deus. E aqui a gente observa, né, um pensamento, né, Descartes, né, um filósofo, né, que ele coloca, né, nunca devemos admitir senão aquilo que a razão nos mostra, né, como é evidente. Em caso algum podemos aceitar que nos é imposto pela imaginação ou pelos nossos sentidos, né? Ou seja, é um pensamento, né, da luz da razão nas palavras de René, né, ou seja, Descartes, relacionado à razão. Já Voltaire, ele coloca, né, o pensamento dele, 1994 a 1678, né? O que é que Voltaire fala, né? Posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte o direito de você dizê-los. Ou seja, coloca, né, que as pessoas têm que ter a sua opinião, né? Embora que não seja, né, aceita, que muitas pessoas não concordam, as pessoas têm o direito, né, de expor suas opiniões. E Voltaire, né, ele defendia a liberdade de pensamento e não poupava crítica, né, à intolerância religiosa. Foi o mais destacado filósofo iluminista, né, durante sua estada na Inglaterra. Publicou cartas filosóficas, né, elogiava as liberdades inglesas, né, e atacava o absolutismo e a intolerância. Notabilizou-se, né, por combater a ignorância, a superstição, o fanatismo religioso, né, e por defender a razão, a tolerância e a monarquia institucional, né. A escrita, né, dos livros eram suas principais armas, né, contra a ignorância. Escreveu cartas inglesas e trate sobre tolerância. Seus discípulos, né, se espelhavam, né, pela Europa, divulgando suas ideias. Voltaire, ao longo de sua vida, celebrizou-se por suas contundentes críticas, né, à tradição e à religião. Já Jean-Jacques, né, Rousseau, né, 1712 a 1778, né, um homem nasce bom.
a sociedade o corrompe, né? Então, Rousseau coloca, né, que o ser humano ele é um ser humano que nasce bom. A sociedade vai passando, é o que vai corrompendo, né? Então ele defendia a ideia de um Estado democrático, né? Ou seja, que garantia a igualdade para todos, né? Foi um democrata convicto, né? Suas ideias foram expostas, né, no Tratado de Educação e principalmente no Contrato Social, né? Sua obra máxima, né? Então, Rousseau, né, ele defendia a ideia, né, de um Estado onde a participação das pessoas fosse levado em conta. Já Montesquieu, ele coloca, né, é uma verdade eterna. Qualquer pessoa que tenha o poder tende a abusar dele. Ou seja, para que não haja abuso, é preciso organizar as coisas, né, de maneira que o poder seja contido pelo poder. Ou seja, então Montesquieu ele faz um alerta relacionado às pessoas que não sabem, né, ter poder. Ou seja, ele coloca que o poder muitas vezes pode se tornar perigoso nas mãos, né, de pessoas que não sabem usufruir dele. Por isso era preciso, né, ele coloca que era preciso ter uma organização, né, para que o poder fosse usado de uma maneira correta, né? E ele defendeu a divisão do poder, né, poder político, em legislativo, executivo e judiciário, né? E em 1721 publicou as Cartas Persas, né, nas quais satirizava, né, os costumes e as instituições. Montesquieu, né, ainda ele fala, né, que ele também, né, publicou sua grande obra, né, O Espírito das Leis, dedicada ao estudo de diversas formas de governo. Dava grande destaque à monarquia inglesa, né, preconizando, né, a separação dos poderes, o executivo, legislativo e judiciário, única forma capaz de garantir a liberdade, né? Então, ele coloca, né, que era contra, né, o absolutismo, forma de governo que concentrava todo o poder do país nas mãos do rei. Então ele era contra o poder, ou seja, contra o absolutismo, né? E afirmava que somente o poder poderia limitar o poder. Então ele criticava, né, a interferência política, né, do clero, né, que é a igreja, né? Ele defendia aspectos democráticos, né, do governo e o respeito às leis, né? Em sua obra O Espírito das Leis, né, ele defendia a divisão do poder em três: o legislativo, né, que a gente é composto pelos representantes da população, que fariam as leis do país, né, o legislativo, que hoje quem faz parte do poder legislativo hoje são os vereadores, os deputados, os senadores, que fazem parte do legislativo hoje. O executivo, né, que é responsável por executar essas leis, né, e administrar os negócios públicos, né, que são hoje representados pelos prefeitos, governadores e o presidente. E o judiciário, né, que é encarregado, né, de aplicar as leis, né? Essa divisão era o que o garantia, né, o cumprimento, né, das leis vigentes e a liberdade dos cidadãos, né? Então esse foi o pensamento, né, de Montesquieu, né? Ou seja, que ele falava sobre essa questão da divisão dos poderes, que era uma forma de limitar os poderes, ou seja, de limitar o poder na mão de pessoas que muitas vezes não sabiam usufruir dela. Então, gente, essa foi mais uma aula. Até a próxima.